A única maneira de você conseguir os pontos desenhados ali é nos livros que escrevi, pois não há mais ninguém analisando esses óleos como eu analisei. Eles se acumulam na gordura corporal de maneiras que eventualmente nos dão diabetes tipo 2. Ao longo do caminho, nos fazem ganhar peso, mudam nosso apetite e nos fazem querer açúcar. A ideia de que o colesterol é ruim. Precisamos ver quem fala aqui. Qual é a fonte dessa informação? Isso vem de Ansel Keys e de mais ninguém. Portanto, não podemos confiar nele. A gordura do nosso corpo é o maior órgão e sua função é alimentar nossas células. Podemos ter tanta gordura poliinsaturada que ela não consegue fazer seu trabalho básico. E ninguém presta atenção nisso. Essa é a parte mais louca. O que estou dizendo é que você está em rota de colisão com uma doença mortal, enquanto tiver esses óleos na dieta e gordura. Doutora Kate, para melhorar nossa saúde, você afirma que devemos evitar óleos vegetais a todo custo. Fale sobre por que isso é importante. Os óleos vegetais são o pior ingrediente nos alimentos processados. Na verdade, acho que eles são o ingrediente definidor dos alimentos processados. Eles são ultraprocessados e, ao contrário, dos outros. Ingredientes comuns em nossa junk food, açúcar e farinhas refinadas, essas coisas não existiam antes da era industrial e não poderiam ter existido porque são tão tóxicas quando extraídas das sementes. Requerem processamento extenso. Foram necessários mais de 200 anos de químicos mexendo para tornar esses óleos não mortais, adequados ao consumo humano. Não, fedorento e repulsivo. Eles não deveriam ser considerados alimentos de jeito nenhum. São o pior ingrediente do suprimento. E, entendendo isso, como eles se destacam de todos os outros ingredientes terríveis nos alimentos processados, tem a ver com química. Então, vou falar muito sobre química. Hahaha. Certo, Se você bem, quiser. vamos entrar nos detalhes. Eu adoraria. Sim, antes de fazermos isso, porém, há algumas coisas que quero destacar. Você usa a expressão óleos de sementes, que é sinônimo de óleos vegetais, como mencionei. E número 2, sobre o que estamos falando quando usamos o termo óleos de sementes, vamos dar uma visão geral do que são esses óleos. Sim. Então, óleos de sementes e óleos vegetais são meio que sinônimos. Não há realmente uma definição definitiva. Certo, se você perguntasse para alguém na rua ou para o presidente da Escola de Nutrição de Harvard, eles não teriam a mesma ideia. Porque não existe uma terminologia consensual. Então, só para deixar claro, certo? Eu fiz uma lista dos piores aos quais devemos prestar atenção. Outras pessoas têm listas diferentes. Na minha, são 8, e eu os chamo de 8 odiados. Só para você lembrar que são 8. E os piores são 6, os 6 primeiros. E há 3 que começam com a letra C. Milho, canola e semente de algodão. E 3 que começam com S. Soja, girassol e cártamo. Esses são os mais importantes para lembrar. Se você só tem espaço na memória para 6, pense neles como os 6 sinistros em vez dos 8 odiados. Eles são importantes porque você os encontrará na lista de ingredientes dos alimentos processados que compra. A menos que você esteja no Reino Unido, nesse caso não verá o C de canola, será R. Então, eu descobri isso ao criar o mnemônico dos 3C, 3S, então, para algo diferente para o Reino Unido, R de colza, se você estiver no Reino Unido ou Austrália, acho que Canadá. Então, os outros 2, quais são? Farelo de arroz e semente de uva. Eles estão mais presentes em restaurantes de alta gastronomia. Então, não são tão comuns quanto os outros, mas são ruins. Todos são horríveis. E eu os escolhi. Em vez de tipo óleo de amendoim e, por que não, azeite de oliva, que também é um óleo vegetal. Escolhi por causa da química deles. E é aqui que, se você quiser saber por que são ruins, podemos falar sobre a química. Sim, vamos lá. Digamos que alguém consuma um alimento processado. Ele tem alguns desses óleos diferentes. O que acontece no corpo? Então,
Os químicos nesses óleos são diferentes das gorduras tradicionais que as pessoas costumavam consumir. E por que isso importa? Bem, por duas razões. Uma é que esses químicos. De que estou falando? Os ácidos graxos poliinsaturados. Você não precisa lembrar o nome. Apenas saiba que os óleos de sementes têm uma composição química de gordura diferente. E essa diferença os torna mais instáveis. E eles tendem a se transformar em toxinas após reagirem com oxigênio. Quando isso acontece, reagem com oxigênio, quando aquecidos ou expostos a muita luz ou ao ar em cima da garrafa. Se ficarem no armário muito tempo, são tão instáveis que não devem ser expostos ao calor ou à luz. Mesmo assim, cozinhamos com eles. Isso é insano. E os químicos tentam avisar que esses óleos não são bons para cozinhar. Bem, na verdade, isso não é totalmente verdade. Os químicos têm tentado avisar as autoridades de saúde que dizem ao público o que comer, que esses óleos são quimicamente instáveis e é muito difícil torná-los seguros para fritadeiras de restaurante, por exemplo, ou realmente cozinhar. As empresas de alimentos processados cozinham, certo? Se você compra um Hot Pocket, um burrito ou sopa. E tem esses óleos vegetais que foram aquecidos e cozidos. Os químicos responsáveis por tornar esses óleos o mais seguros possível me disseram, quando os entrevistei, que adorariam que pudéssemos voltar a usar apenas sebo e alimentos ricos em gordura saturada, como fazíamos antes da American Heart Association intervir nas diretrizes alimentares nos anos 1950. Para eles, suas vidas seriam mais fáceis. Poderiam tornar a comida de restaurante e os alimentos processados mais saudáveis ou menos tóxicos. Se a American Heart Association não estivesse no caminho, dizendo que esses produtos químicos poliinsaturados instáveis são realmente bons. E as gorduras saturadas estáveis que a humanidade consome há milênios são as que de repente começaram a nos engordar, causar ataques cardíacos, câncer, Alzheimer, diabetes, você nomeia. Há uma enorme desconexão entre a química e a realidade do senso comum e o que a American Heart Association ensina aos médicos. Não são apenas os médicos, eles ensinam isso também aos nutricionistas. Muitas vezes ouvimos que os médicos não aprendem o suficiente sobre nutrição e por isso não sabem sobre os óleos vegetais. Não, os nutricionistas que se especializam nisso também aprendem a mesma desinformação da American Heart Association. Eles são a fonte da ideia de que esses óleos são uma alternativa saudável ao que as pessoas comiam. Se você está gostando deste episódio, me avise clicando em curtir e inscrever-se abaixo. Obrigado, e agora de volta ao programa. Certo, vamos aprofundar a história. Temos óleos vegetais instáveis entrando no corpo por meio de alimentos processados e outros. Sim. Vamos falar sobre o que vem a seguir. Então, o que acontece é que eles se acumulam na nossa gordura corporal de maneiras que eventualmente nos dão diabetes tipo 2. E ao longo do caminho, nos fazem ganhar peso, mudam nosso apetite, nos fazem desejar açúcar, dificultando o controle do peso, e é por isso que engordamos. Então, o que acabei de dizer é minha hipótese original sobre como passamos dos óleos vegetais, alimentos processados, especificamente os óleos vegetais, para a epidemia de obesidade e doenças crônicas. E você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar. Não é como se pudesse pesquisar e dizer, ah, sim, isso é válido? Não. A única maneira de conectar os pontos é nos livros que escrevi, porque não há mais ninguém analisando esses óleos na extensão que eu tenho, o que começou há mais de 20 anos. Tem sido uma
jornada para mim, para realmente mergulhar fundo e entender o que está acontecendo com nossa saúde, já que esses óleos que não deveríamos consumir, agora são as principais gorduras na dieta da maioria das pessoas, e como eles mudam nossa gordura corporal. Isso faz sentido? Mudar a gordura corporal? Provavelmente. Certo, vamos falar mais sobre isso. Como são incorporados? E depois que estão lá, o que fazemos para eliminá-los? Então, novamente, precisamos falar de química, certo? Peço desculpas, pois muitas pessoas não conhecem as palavras saturado e poliinsaturado, mas é aí que a ação acontece em entender a saúde humana, já que nossos corpos são feitos de produtos químicos. Quando você deseja algo, isso é dopamina e serotonina, que são produtos químicos. Quando você vê uma pessoa atraente e responde fisicamente, tipo, uau, eu gostaria de conhecer essa pessoa. Quando você se apaixona, isso é química, certo? Então, a química é realmente relevante. É muito relevante. Não é algo esotérico que não tem a ver com a vida real. É o que cria a vida real. Então, é por isso que eu voltei ao início de como a vida na Terra começou, até mesmo. Para entender a química. Acredite ou não, tem a ver com algo que aconteceu há 3 bilhões de anos, quando as mitocôndrias evoluíram. As coisas que criam a energia para nossas células. Quando a Terra passou de 0 oxigênio para ter muito oxigênio e o oxigênio começou a matar toda a vida, e, eventualmente, a forma como o oxigênio estava matando a vida na Terra há 3 bilhões de anos, oxidando os ácidos graxos poliinsaturados nas membranas celulares de todos os seres vivos. Não havia antioxidantes naquela época. Então, para sobreviver, a vida teve que criar antioxidantes. Não é incrível? Seja, sim, fale mais sobre isso. Então, eu prometo que vou mostrar como isso nos faz engordar. Mas, então, a próxima coisa que acontece. Os antioxidantes controlam as reações entre oxigênio e poliinsaturados. E um dos subprodutos dessas reações é que um pouco de energia é liberada, certo? Um pouco de calor. E ninguém sabe como isso aconteceu, mas há cerca de 2 bilhões e meio de anos, ou talvez 2 bilhões, e não sabem. O organelo chamado mitocôndria aprendeu a aproveitar a energia das reações com oxigênio usando os antioxidantes que ele ou algum outro organismo havia desenvolvido e meio que roubou e gerou energia, chamada ATP. Então, esse salto adiante na vida foi impulsionado pela reação química entre o oxigênio inventado pelas primeiras plantas unicelulares na Terra, que criaram todo esse oxigênio. Depois, elas geraram um enorme problema, porque o oxigênio não existia e é altamente reativo e perigoso. Então, é por isso que quase tudo morreu. Elas tiveram que criar antioxidantes. E um organelo esperto chamado mitocôndria disse: ei, puxa, vou pegar toda essa energia e calor das reações desperdiçados e aproveitá-los. E foi uma ideia tão popular que todo tipo de célula viva hoje tem mitocôndrias, se for um organismo com mais de uma célula, como todos os multicelulares. O que fizeram foi roubar a propriedade intelectual da mitocôndria. Literalmente, a englobaram. Ou você poderia dizer que a comeram, mas não a mataram nem a digeriram. Apenas a deixaram lá, fazendo o seu trabalho. E, de alguma forma, desenvolveram uma relação perfeita que continua até hoje. Então, as mitocôndrias são a solução para o oxigênio destruir os ácidos graxos poliinsaturados. Isso mostra que há algo sobre as mitocôndrias e os ácidos graxos poliinsaturados que deveríamos observar, mas ninguém faz. E foi aí que descobri o que deveríamos estar atentos. Tive que escrever um livro inteiro sobre isso porque tinha tantas consequências. Tudo certo, vamos continuar. Certo. Esse livro se chama The Fat Burn Fix. Ele faz as conexões. Eu senti que era tão importante que tive que escrevê-lo, sabe? Eu precisava que as pessoas entendessem que esses óleos de sementes devem ser evitados, senão todos nós íamos ficar doentes de alguma forma.
E no final, diabetes. O que acontece é que nascemos e nossos corpos usam a gordura corporal como combustível. E vamos apenas voltar para a década de 1970, quando não tínhamos uma quantidade insana de óleos de sementes em nosso suprimento alimentar. Tínhamos mais do que nunca. Mas a quantidade de óleos de sementes no suprimento alimentar hoje é 80% das calorias de gordura da maioria das pessoas. E suponho que há 100 ou 150 anos eles não existiam. Isso significa que estamos consumindo muito mais ácidos graxos poliinsaturados do que antes. Precisamos falar sobre qual é a quantidade normal de ácidos graxos poliinsaturados na gordura corporal humana. Esses óleos, mesmo quando não se deterioram em toxinas, se você os tem na dieta, eles acabam se acumulando na gordura corporal, mudando assim sua composição. Em vez de ter entre 1 e 5% desses poliinsaturados instáveis, você pode ter algo entre 10 e 40%, dependendo do que come e de outros fatores. Isso representa entre 2 e 40 vezes a quantidade dessas gorduras instáveis que nossos corpos foram projetados para lidar. Certo? Isso é um grande problema. Nossos corpos não foram feitos para lidar com isso. As mitocôndrias são pequenos motores em nossas células que geram energia. Elas têm turbinas que giram e produzem ATP. Bem, se você fosse pegar seu carro e tentar, o carro deve funcionar com gasolina. A gasolina tem uma composição química. O carro não deve funcionar com, digamos, tipo óleo de oliva, certo? As pessoas fazem lâmpadas com óleo de oliva, costumavam fazer. Ele queima, mas os carros não são feitos para isso. Você não pode despejá-lo no carro e esperar que ele vá a algum lugar. Então, você precisa de um motor adequado. Bem, isso é exatamente a mesma coisa com as mitocôndrias. Não podemos simplesmente usar muito ácido graxo poliinsaturado. A quantidade que tradicionalmente temos em nossos corpos é, como eu disse, entre 1 e 5%. Era tão pequena que realmente as mitocôndrias nunca precisaram queimar isso. Elas são projetadas para queimar. Os outros tipos de gordura que estão na gordura animal. Somos animais. Esses tipos são as gorduras monoinsaturadas que você ouve falar no azeite de oliva, mas também estão em porco e frango. E as gorduras saturadas que você ouve falar, como na gordura animal, estão em quantidades menores em tudo que come. As monoinsaturadas e saturadas são extremamente estáveis quimicamente. Quando entram em contato com o oxigênio nas mitocôndrias, as coisas não saem do controle. Tudo se resume a controle. A vida é sobre controlar reações. E quando seu corpo começa a tornar-se incapaz de controlar reações, é a morte. Se isso acontece em uma célula, ela morrerá. Se ocorre em muitos tecidos, o tecido ou você morrerá. Precisamos controlar as reações. Quando enchemos nossa gordura corporal com ácidos graxos instáveis, que, ao entrar em contato com o oxigênio, nas mitocôndrias, tudo sai do controle. Bem, as mitocôndrias não conseguem mais produzir energia como deveriam. É simples assim. E se elas não conseguem gerar energia enquanto deveríamos queimar nossa gordura corporal? Bem, a célula vai morrer se não pensar em outra coisa para fazer. Então, o que faz? Ela usa outros combustíveis, certo? As mitocôndrias podem queimar proteína, açúcar, álcool e outras pequenas moléculas como lactato. E, claro, podem queimar diferentes tipos de gorduras. Mas a única coisa sempre presente no nosso sangue é o açúcar. Então, nossas células começam a ficar melhores em sugar quantidades de açúcar mais altas do que o normal na corrente sanguínea. Então, isso faz parecer que deveríamos estar comendo açúcar nesse estado, não é? Um pouco. Parece uma alternativa, mas não necessariamente boa. Certo. Agora imagine, temos quase 1 trilhão de células em nosso corpo.
E se todas começarem a sugar um pouquinho de açúcar do nosso suprimento de sangue? O que vai acontecer com o nosso nível de açúcar no sangue nesse cenário? O que você acha que vai acontecer? Vai Pois é. despencar rapidamente. E como nos sentimos quando o nosso açúcar no sangue despenca rapidamente? Nos sentimos bem e Não, energizados. a hipoglicemia se instala. Exatamente. Baixo nível de açúcar no sangue. Isso é hipoglicemia. E a hipoglicemia causa fome extrema. E nos sentimos bem? Sentimos energia? Não. Podemos nos sentir ansiosos, trêmulos. Se isso afeta nosso cérebro, podemos ter névoa mental e problemas de concentração. Pesquisas mostram que quando estamos com fome e nosso açúcar no sangue cai, ficamos irritáveis e zangados com mais frequência. Ficamos ineficazes no trabalho. Não conseguimos fazer essa coisa importante chamada. Nosso cérebro não consegue fazer funções executivas, não consegue planejar. Basicamente, você pode pensar nisso como se ficasse meio bobo, porque seu cérebro não está funcionando. É temporário. E o que faz? O que quer quando está hipoglicêmico e com fome e irritado? Você Mais sente açúcar. desejo? Sim. Você sente desejo por salada ou cenoura? Não. Você vai direto para donuts, biscoitos ou pretzels, ou alimentos que sabe que vão te fazer sentir bem e que aumentam seu açúcar no sangue. Isso é confuso para as pessoas. É confuso para médicos. Isso confunde os nutricionistas esportivos. Por quê? Agora acham que atletas precisam de açúcar para ter bom desempenho. Certo. Isso confundiu o mundo. E as pessoas estão ouvindo que, bem, o açúcar causa diabetes. Não, na verdade. O açúcar não causa diabetes. É isso que estou dizendo. Estou dizendo que os ácidos graxos poliinsaturados dos óleos vegetais causam resistência à insulina, que leva ao diabetes. Eu conecto os pontos para você. Em The Fat Burn Fix, tem a ver, porque acabei de dizer, que faz nosso nível de açúcar no sangue cair, e então desejamos açúcar. Certo. Mas outra coisa que acontece quando o nosso nível de açúcar no sangue cai é que nossos hormônios do estresse enlouquecem. Por isso ficamos trêmulos e irritados. Algumas pessoas suam e o coração dispara. É uma resposta ao estresse. Seu corpo está liberando adrenalina, epinefrina e cortisol. E o que isso faz? Bem, eleva nosso nível de açúcar no sangue. Faz o fígado liberar glicogênio armazenado e iniciar a gliconeogênese, aumentando o nosso açúcar em jejum. Agora estamos chegando à resistência à insulina, porque o fígado eleva nosso açúcar em jejum. E o pâncreas diz: espere um segundo, o açúcar no sangue está alto, vou liberar insulina. O fígado recebe mensagens opostas. Está recebendo a mensagem dos hormônios do estresse. Alerta, alerta, precisamos aumentar o açúcar no sangue. Mas recebe também a mensagem do pâncreas: insulina, insulina. O açúcar no sangue está alto. Então, o fígado se torna resistente à insulina. Por isso, os óleos vegetais são a causa raiz da resistência à insulina, que é quase universal nos Estados Unidos. Vi um estudo que mostra que mais de 99% das pessoas são resistentes. A resistência à insulina é o início do diabetes tipo 2, a fase inicial. Se você não mudar, é provável que se torne pré-diabético ou diabético tipo 2. E quando a resistência à insulina começa, você explica como o fígado recebe duas mensagens e fica confuso. Isso começa nesse órgão ou em todo o corpo? Bem, começa assim, no fígado. Pelo menos, o que descobrimos na maioria das pessoas é que, para a média, começa no fígado. Outros órgãos podem se tornar resistentes à insulina primeiro. Mas parece que é o fígado. E para mim, isso faz mais sentido, porque os sinais são direto. Sinal para aumentar açúcar. O órgão responsável por aumentar o açúcar é o fígado, devo dizer. Nenhum outro órgão no corpo pode aumentar nosso açúcar no sangue. É apenas o fígado. Para mim, faz sentido que o fígado.
seja o órgão de conflito quando alguém desenvolve resistência à insulina e diabetes tipo 2. Certo. Deixe-me tentar explicar isso de forma superficial para ver se entendi. Você pode confirmar se estou certo? Alimentamos nossas mitocôndrias com açúcar. Na verdade, não. Vamos voltar mais. Nós as alimentamos com óleos vegetais que não servem. Elas preferem açúcar. E isso não é uma grande fonte de energia, porque em algumas horas estaremos querendo mais açúcar. Então, basicamente, nesse ponto, nosso corpo nos dirá para comer mais. Além disso, o hipotálamo vai se envolver e avisar o fígado para liberar açúcar. O pâncreas começará a liberar insulina, instruindo as células a absorverem açúcar. Assim, o fígado ficará confuso. E esse é o início da resistência à insulina. Sim, porque o fígado não consegue ouvir o pâncreas e os hormônios do estresse ao mesmo tempo. Não dá para fazer os dois, certo? Então, o fígado realmente não tem escolha. A biologia dos hormônios do estresse criou um mundo onde eles têm prioridade, certo? Normalmente são eles que ativam a resposta de fuga. Nossa vida está em perigo. Então, precisamos ouvir os hormônios do estresse. E é assim que somos programados. Então, o fígado ignora a insulina e as coisas saem dos trilhos, porque o pâncreas produz mais insulina o tempo todo. E isso faz nosso nível de açúcar no sangue cair à noite. Começamos a acordar no meio da noite e então nossos corpos estão. A glândula adrenal, que produz cortisol, começa a funcionar em excesso, certo? Você já ouviu falar do estresse adrenal? Eu costumava achar que era bobagem. É que as glândulas adrenais estão sempre sendo estimuladas a produzir cortisol. E o corpo está sempre passando por essa reação de estresse. Isso foi realmente validado. Desde que o livro foi lançado, vejo mais evidências de que isso está acontecendo em nossos corpos, impulsionando a resistência à insulina. Por exemplo, houve um médico que fez uma apresentação, um especialista em obesidade, que era endocrinologista em diabetes, que faz testes sofisticados em seus pacientes, conectando-os a um analisador de gases. Eles respiram nessa máquina que analisa o oxigênio e o CO2 expirados e conseguem medir se queimam gordura ou açúcar. E ele surpreendeu a plateia durante a palestra ao dizer que muitos diabéticos nunca queimam gordura. Tipo, talvez enquanto estão parados em repouso, como literalmente sem fazer nada. Eles podem queimar um pouco, mas você os coloca. Aumenta a frequência cardíaca. Puf, estão apenas queimando açúcar. Então eles passam a maior parte da vida tentando perder peso enquanto o corpo não queima gordura e queima açúcar em vez. E agora precisamos pensar, como o fígado consegue produzir açúcar do zero assim? Ele não pode fazer isso facilmente. Não consegue fazer açúcar a partir de outras coisas que você comeu. Não pode fazer açúcar da gordura corporal. Seria maravilhoso se pudesse. Nesse cenário, mas não pode. A única maneira que o fígado produz açúcar é quebrando proteína do nosso tecido magro. Então, como? Dos músculos. Mais evidências na forma de que as pessoas são magras gordas. Diabéticos tipo 2 são magros gordos. O que é ser magro gordo? Você tem peso normal, mas seu percentual de gordura corporal é desproporcionalmente alto, porque sua massa magra está diminuída. Por que isso acontece? Porque eles estão sempre em estresse, onde os hormônios do estresse dizem ao fígado para produzir açúcar no sangue. Esses hormônios também podem fazer os músculos se degradarem. É isso que o cortisol faz. Por isso, não queremos que as pessoas fiquem estressadas o tempo todo, pois isso ocorrerá. O estresse emocional também pode causar isso, fazendo com que o cortisol degrade seus próprios músculos para energizar as células, certo? Para energizar essa resposta de luta ou fuga e aumentar o açúcar no sangue. Então, é realmente
uma situação trágica em que estamos presos aqui porque há muitos óleos vegetais na cadeia alimentar. Eles são difíceis de evitar e todos são orientados a focar em calorias, açúcar ou em perder peso, e então você estará saudável. Isso está ao contrário. Precisamos ser saudáveis primeiro. Precisamos tornar nossa gordura corporal segura para que as mitocôndrias queimem antes de realmente perdermos peso e mantê-lo. Certo? Você consegue. Se pesa 300 libras e para de beliscar, vai perder peso porque não acumula tanta gordura. Mas se você está apenas 20 ou 40 libras acima do peso, às vezes digo às pessoas: vamos focar em outra coisa além do seu peso primeiro. Eu sei que você quer perder peso e vamos chegar lá, mas preciso reformular a conversa, porque o peso não é a principal causa de doenças metabólicas, como a maioria dos especialistas em obesidade fala, o que é uma loucura. O peso não nos torna doentes. Gordura corporal saudável não é necessariamente tão prejudicial. Não é ótimo ter peso extra, mas se a composição da sua gordura corporal é normal, isso não será tão ruim. Você ainda pode queimá-la e perder peso. Mas quando a composição de gordura do seu corpo não é normal, e você tenta apenas cortar calorias ou carboidratos para perder peso, pode estar piorando sua saúde. E eu suspeitava que isso poderia ser o caso porque ouvi muitos relatos de pacientes que diziam: fiz essa dieta e perdi peso, mas então desenvolvi pré-diabetes, ou tive pedras nos rins ou gota. Foi terrível. Algumas pessoas ficaram doentes, como aquelas que fizeram jejuns extremos de 30 dias e perderam muito peso. Algumas desenvolveram distúrbios autoimunes graves. Uma pessoa teve esclerose múltipla. Quero dizer, é só que eu estava. Isso foi antes de desenvolver o livro Fat Burn Fix, a teoria. Mas me fez pensar sobre o que está acontecendo aqui. Tipo, isso não está certo. Algo estranho está acontecendo. E o estranho é que a composição da nossa gordura corporal está radicalmente alterada, de modo que nossa gordura não consegue alimentar nossas células. Isso é tipo loucura. Nossa gordura corporal é o maior órgão do corpo e sua função é alimentar nossas células. E podemos ter tanta gordura poliinsaturada que não consegue fazer seu trabalho. E ninguém presta atenção. Essa é a parte mais louca. Uma parte do problema que quero abordar é que se alguém não estava ciente do que discutimos hoje e consumiu muito ômega 6, isso se acumula nos tecidos ao longo do tempo. Não é como se você pudesse cortá-lo da dieta e, em 1 ou 2 semanas, estivesse livre disso. Então, fale sobre esse processo de, primeiro, perceber o que estamos discutindo. Segundo passo, eliminá-los, para não trazer mais ao corpo. Quanto tempo permanecem no corpo e o que acumulamos? Há uma maneira de acelerar o processo de eliminá-los? Certo, você precisa eliminar esses poliinsaturados antes de voltar a ser saudável. Quero falar sobre isso, mas antes, você mencionou algo que as pessoas podem ter ouvido antes: os ômega 6. Certo, a questão do ômega 6. Esses óleos são ricos em ômega 6, mas esse não é o problema. Se fossem ricos em ômega 3, que é outro ácido graxo poliinsaturado, estaríamos ainda menos saudáveis, pois o ômega 3 é mais instável que o ômega 6. Há mais ligações duplas nele. É a química disso. Então, é sorte que soja, milho e semente de algodão sejam mais ricos em ômega 6 do que em ômega 3, porque se fosse o contrário, estaríamos em pior situação. Teríamos problemas diferentes. Talvez não tivéssemos coagulação sanguínea. Estaríamos sangrando até a morte, por exemplo, porque esses ômegas têm efeitos diferentes em nosso corpo. Mas esses efeitos são menores comparados à causa raiz do problema, que é a oxidação, as cascatas de radicais livres e o caos descontrolado que acontece. Certo. Então, voltando 3 bilhões de anos atrás, não havia desequilíbrio entre ômega 6 e 3.
Havia muito poliinsaturado e oxigênio ao mesmo tempo. E essas reações estavam fora de controle e matando todas as células. Isso faz sentido? Sim, eu Porque eu quero ouço isso entrar muito. rapidamente e explicar isso. O que você está dizendo é que você tem os PUFAs no topo, que se ramificam em ômega 3 e ômega 6. Eu sei que o ácido linoleico sob os ômega 6 é outra parte do que estamos falando aqui. Esclareça a parte do ômega 3, porém. Então, Porque nos dizem que você falou sobre o equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6, e como os ômega 3 são vistos na saúde e bem-estar como bons, e queremos aumentá-los. Explique onde começam os problemas. bem, certo? Então vamos. Primeiro falar sobre química. Quero dizer, tudo se resume à química. Não podemos responder a nada disso sem química. Mas é um conceito simples. É apenas quantas ligações duplas existem ali? Quando falamos sobre poliinsaturado, poli significa muitos ou mais que dois. Insaturado significa que há uma ligação dupla na molécula. E não importa o que é uma ligação dupla. O que importa é que é menos estável e facilmente quebrável, reagindo com oxigênio. Quanto mais ligações duplas, mais rapidamente reage com oxigênio. Se você tem 0 ligações duplas, como na gordura saturada, basicamente não reage com oxigênio, exceto com enzimas. E é isso que as mitocôndrias fazem, mas não espontaneamente. Certo, você não pode, inflamar. Você não pode inflamar sebo tão facilmente quanto outras coisas, mas tem a ver com a estabilidade. E a estabilidade vem das ligações duplas, ou da falta delas. Então, monoinsaturado tem uma ligação dupla, certo? Então, isso é o azeite de oliva. Mais estável, não é uma gordura saturada estável, mas mais estável que o ômega 6, ácido linoleico, que tem 2 ligações duplas, certo? O equivalente ômega 3 é o ácido linolênico, que soa parecido, já está ficando confuso, mas ele tem 3 ligações duplas, o que o torna mais reativo. Quanto mais reativo ele é? 2/3 mais reativo? Não, é pelo menos 10 vezes mais reativo. Em alguns contextos, pode ser 100 ou 1000 vezes mais reativo. Então, é muito pior em termos de apenas a natureza química disso. E essa reação descontrolada, que é a causa raiz de nossas doenças metabólicas. Então, para entender isso em termos de ômega 6 versus ômega 3, essa é uma conversa separada que tem quase nada a ver com a reação descontrolada e a discussão sobre ligações duplas relacionadas a enzimas. E o ômega 6, ácido linoleico, é um precursor de outro ácido graxo em nosso corpo, chamado ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico é um precursor de algo que promove a inflamação quando temos uma infecção ou uma lesão, não é à toa. Isso é importante porque é regulado e não está fora de controle. Certo? E então, ômega 6 não é apenas algo prejudicial e ômega 3 não é apenas algo saudável. Os ácidos graxos ômega 3 também estão na mesma situação. Se quisermos ter isso, como você disse, no topo há uma pirâmide. E então temos o ômega 6 linoleico, ômega 3 linolênico. O que acontece a seguir na cascata é que o corpo alonga cada um deles em precursores e as enzimas transformam os precursores em uma molécula sinalizadora que ou torna os vasos mais largos, dilatados, ou faz os vasos sanguíneos se contraírem. Eles têm efeitos opostos. Chamamos um de inflamatório e outro de anti-inflamatório, mas tudo fica teórico e confuso, porque a biologia não é preto no branco. A ideia não resiste a um exame minucioso. Na verdade, foi desmentida pela própria pessoa que a criou. O nome dela é Artemis Simopoulos. Ela achou que valia a pena investigar e investigou. Ela disse que sim, é um problema. Em algumas pequenas circunstâncias e pessoas com predisposições genéticas, mas em geral não é amplamente responsável por doenças inflamatórias. Ela não conseguiu atribuir isso. Então essa ideia deve morrer. Precisamos voltar a um entendimento mais fundamental da química básica e prestar atenção às reações controláveis
e as que nossos corpos não conseguem controlar. Isso faz sentido? Certo. Sim, mas antes de prosseguirmos, quero ter certeza de que entendi a questão do ômega 3, de forma prática. Dado o que você disse, devemos consumir ômega 3, como fomos instruídos a fazer na dieta e suplementos? Ou com base no que você está dizendo? Como devemos lidar com isso? Sim. Então, o panorama geral é que não precisamos de suplementos para obter ômega 3, desde que comamos alimentos que forneçam ômega 3 suficiente. Como eu disse, não precisamos de muitos poliinsaturados. Lembre-se de que eu falei sobre 1% ou 5% da nossa dieta ser a combinação de ômega 3 e ômega 6. Certo. Então, não precisamos de tanto a ponto de suplementar, contanto que possamos comer nozes, sementes e coisas como peixe. Teremos o bastante. Eles estão na nossa alimentação. Não podemos erradicá-los completamente. E pode haver exceções em que as pessoas se beneficiem de suplementar não com a cadeia curta, mas com a longa. E isso é uma conversa diferente. É realmente uma consequência grave de ter essa dieta rica em óleo vegetal que nossos corpos não conseguem mais. Fazer a conversão do ômega 6 de cadeia curta em um ômega 6 de cadeia longa. Com tanto óleo de semente na gordura corporal e o fígado não funcionando bem, ele não consegue fazer essa conversão importante. Então não conseguimos transformar. Os tipos de ômega 3 que estão nas plantas são diferentes dos que nosso cérebro, sistema nervoso e algumas células do corpo precisam, que são os de cadeia longa encontrados no óleo de peixe. Algumas pessoas podem precisar comer peixe, mas eu não recomendaria óleo de peixe, pois é muito instável. Estudos mostram que, a menos que seja recém-produzido no cais, ele se decompõe em substâncias tóxicas, e você acaba ingerindo muitas toxinas junto com os ácidos graxos necessários. Portanto, é realmente melhor obtê-los dos alimentos. Certo. Fico feliz que tenhamos abordado isso e esclarecido. Estávamos nos desviando. Quero voltar aos óleos de sementes incorporados ao corpo e eliminá-los. Sim. Então, alguém que está preocupado com isso porque não sabia do que estamos falando. Quanto tempo ficam no corpo e o que podemos fazer para eliminá-los mais rápido? Bem, eles estão na nossa gordura corporal, certo? Então, são gordura corporal. E se você quer perder peso, vai se livrar de alguns deles. Você vai queimá-los. Basicamente, a única maneira de nos livrarmos deles é queimá-los como combustível ou incorporá-los nas células. Então, a resposta é que leva muito tempo. Assim como perder peso leva tempo, certo? Se você tem 10 libras para perder ou 100 libras para perder, vai demorar mais para perder 100 libras do que 10 libras. Quanto mais você tem no corpo, mais tempo vai levar. Mas quero dizer, isso é meio que uma boa e má notícia, porque há uma boa notícia aqui. E essa boa notícia pode realmente fazer a diferença no seu processo. A boa notícia é que no primeiro dia em que você parar de comer essas coisas e começar a consumir gorduras saudáveis, fazendo as outras coisas que recomendo nos meus livros, você provavelmente vai querer revisar. Então continue ouvindo. Quanto mais você fizer isso, se você começar no primeiro dia, você potencialmente começará a se sentir melhor imediatamente, dependendo da sua dieta. E de quão grande é essa mudança. Eu recomendo comer alimentos que energizem suas células. Explico como em The Fat Burn Fix. Quando você começar, se sentirá melhor rapidamente. E então, isso é uma boa notícia. A má notícia é que leva tempo para que essas insaturadas saiam da gordura corporal. Estudos não foram feitos sobre isso. Estamos extrapolando de outros estudos em pessoas com peso normal antes desses óleos de sementes estarem na cadeia alimentar, na extensão que estão. Então, pode ser 4 anos, 6 anos, mas não sabemos. Ninguém sabe. Pode ser mais rápido ou mais lento. Mas o que eu descobri é que as pessoas ainda perdem peso. Certo, desde que não consumam o excesso de calorias que consumiam. E é só.
é lento, certo? A realidade é que perder peso rápido é uma ideia pouco saudável. E acho que é difícil para muitos aceitarem isso. Até o sistema médico não aceita, pois a maioria dos médicos acredita que é preciso oferecer perda de peso rápida para manter as pessoas motivadas. Minha estratégia é que você precisa dizer às pessoas a verdade sobre o que realmente as deixou doentes, para que entendam. E então, elas podem. Isso deve motivá-las. Porque o que digo é que você está em rota de colisão com alguma doença mortal enquanto tiver esses óleos na dieta e gordura corporal. Então, Vamos voltar ao fígado confuso e recebendo sinais diferentes. Você tem um ótimo diagrama no livro mostrando hipoglicemia, resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes. Explique como essa progressão acontece e em quanto tempo. Então, eu acho que isso acontece ao longo de décadas. A progressão começa com a sensação dos episódios de baixa glicemia que falamos antes, a hipoglicemia, porque seu corpo precisa de mais açúcar do que há no suprimento sanguíneo. Certo. Deveríamos ser capazes de queimar nossa gordura corporal. A hipoglicemia é o primeiro sinal de alerta e permanece conosco até resolvermos isso. Ela fica conosco até nos tornarmos pré-diabéticos e continua até nos tornarmos diabéticos tipo 2. E isso é uma progressão. Começamos com hipoglicemia, que é resistência à insulina. São a mesma coisa. A resistência à insulina piora e nosso pâncreas produz mais insulina. Então, temos mais no corpo em jejum. Um nível normal de insulina em jejum seria algo como 1 ou 2. E a maioria das pessoas hoje em dia, mesmo as consideradas saudáveis e de peso normal por causa dos óleos vegetais, tem o nível de insulina em jejum. No máximo 5. Mas o nível médio é algo como 12, o que é alto. Então, essas pessoas já são resistentes à insulina. É por isso que sua insulina está alta, pois seu corpo não responde a uma quantidade normal. E há essa batalha acontecendo e leva. É como o que é isso? Guerra? Guerra química? Ou é como escalada? Essa é a palavra que estou procurando. É como uma escalada de guerra, certo? É como na Guerra Fria. A Rússia tinha tantos mísseis, nós precisávamos ter tantos, certo? É isso que está acontecendo. O fígado produz mais açúcar, o pâncreas mais insulina, e os médicos chamam arbitrariamente essas coisas de resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes com base no açúcar no sangue. Mas, por trás disso, o que não medem é o aumento do nível de insulina. Isso não é medido com frequência, mas se medíssemos isso, poderíamos detectar, antes das pessoas desenvolverem diabetes, na resistência à insulina. Mas você realmente não precisa medir, se você souber o que procurar em termos de hipoglicemia. Eu tenho um gráfico com 11 sintomas comuns de hipoglicemia, como tremores, confusão mental, nervosismo, até náusea. Tenho uma folha que você pode imprimir para acompanhar a frequência desses sintomas. Essa é a melhor maneira de detectar o desenvolvimento de resistência à insulina e acompanhar até a resolução. Se você conseguir ficar 12 horas sem sentir nenhum sintoma de hipoglicemia e não ficar irritado de fome ou qualquer coisa ruim, isso indica que você está queimando sua gordura corporal. Por quanto tempo podemos queimar gordura corporal antes de ter hipoglicemia? Bem, quando saudáveis, dias. Então é isso. E eu entendo como, para algumas pessoas, ficar preso nessa armadilha pode ser autorreforçador, porque, se elas ficam irritadas de fome, após algumas horas, terminando o almoço e ainda não sendo hora do jantar, fazem um lanche, se sentem melhor e a irritação vai embora.
E então você vai continuar a consumir mais carboidratos ou açúcar e seguir esse ciclo. O nutricionista ou seu médico dirá que você está fazendo a coisa certa ao lanchar ao longo do dia. Tudo é tão autorreforçador. Entendo como as pessoas ficam presas nisso. Sim, e isso reforça esse paradigma errado em que precisamos perder. Está tudo ao contrário. Não nos dá bons resultados. E o pior momento do dia. Houve um estudo que mostrou que as pessoas ficam mais irritáveis e com mais fome ao chegar em casa do trabalho. E um psicólogo fez um estudo fascinante que testou os níveis de açúcar no sangue e a raiva com o cônjuge. Encontraram uma correlação direta entre a rapidez com que o açúcar no sangue caía. Não necessariamente o quão baixo estava, mas a velocidade da queda e a raiva delas com o cônjuge e a disposição de espetar alfinetes em um boneco de vodú representando o cônjuge. E foi fora do comum em pessoas cujo açúcar no sangue caía rapidamente. E, quando isso não acontecia, as pessoas estavam de melhor humor. Então, isso também reforça seus relacionamentos com entes queridos, certo? Tipo, tudo fica confuso em nossas cabeças, com nossas emoções. Desenvolvemos relacionamentos com esses alimentos porque ajudam nossos vínculos com as pessoas. Eles nos ajudam no trabalho. Somos dependentes de açúcar. O açúcar se tornou uma muleta para nosso metabolismo falho. Somos uma nação dependente de açúcar e não podemos simplesmente dizer às pessoas: parem de comer açúcar, certo? Não é possível. Temos que dar às nossas células dependentes de açúcar o que chamo de carboidratos de digestão lenta, que gotejam lentamente na corrente sanguínea, sem aumentar a insulina, e desencadear aquela fadiga mais tarde. Isso é parte da solução e do lado prático. Significa que você deve eliminar os óleos de sementes. Agora que a dieta cetogênica está se tornando popular, as pessoas entendem que gorduras saudáveis são gorduras animais. Se você se identifica com a gripe do baixo carboidrato ou tentou a dieta cetogênica e não funcionou, isso provavelmente reflete que seu corpo ainda precisa de carboidratos, até que você não seja resistente à insulina. Seria bom se livrar dos refrigerantes, farinhas refinadas, pães e muffins. Mas você ainda precisa de 50 a 100 gramas de carboidratos. Eles podem vir de alimentos integrais, como algumas raízes, mas tenha cuidado com batatas, feijões. Eles também podem vir de nozes. Mas não sementes super ricas em pufa. Você não quer consumir muitas delas, como a semente de chia. Eu não era tão fã. Não sou mais tão fã disso porque as sementes de chia são ricas em pufa. Mas, enfim, a diferença entre a dieta que eu recomendo e a cetogênica não é enorme, mas é mais permissiva. 50 a 100 gramas de carboidratos, ninguém consideraria isso cetogênico, mas pode ajudar se você dividir isso em refeições ao longo do dia. Um pouco de carboidrato no café da manhã, um pouco no almoço, um pouco no jantar. Além dessas gorduras saudáveis e de fácil queima da sua dieta, que você começa a reabilitar suas mitocôndrias. E é isso que precisamos, pensar, certo? Esqueça o número na balança. Temos que entender, nossas mitocôndrias estão doentes em cada célula e elas precisam da sua ajuda agora. Elas precisam que você pare de consumir óleos de sementes e comece a comer gorduras saudáveis. Dê a elas saúde, carboidratos de digestão lenta e nutrição. Elas precisam de vitaminas, minerais e proteína suficiente, mas não muita. Nada de pó de proteína refinado. Eu não gosto de pós de proteína. Então essa é a solução. Você começa a... Quero que as pessoas visualizem essas pequenas mitocôndrias nas células, se esforçando para fazer seu trabalho, mas recebendo o combustível errado e se desgastando. E então você visualiza como está revivendo elas, mudando sua dieta, em vez de focar no número na balança. Isso é importante. Quero que as pessoas alcancem seus objetivos de composição corporal,
mas não chegará lá até curar essas mitocôndrias. A perda de peso será um sinal de que você está fazendo as coisas certas. Para entender melhor a fisiologia da resistência à insulina, aquele contínuo que mencionamos. À medida que você avança, acumula mais insulina no corpo, o que resulta em duas coisas. Vai armazenar muita gordura e é uma molécula de armazenamento. É anabólica. Então vai ser. Isso vai impedir que você queime a gordura que tem. Isso mantém a gordura meio que presa. Exatamente. Sim, nas células de gordura, um pouco mais. Mas uma das coisas sobre a resistência à insulina em pessoas com diabetes tipo 2 é que suas células de gordura se tornam resistentes à insulina. Assim, elas não absorvem gordura, que fica na corrente sanguínea por mais tempo. Isso é um problema porque causa aterosclerose. Mas, por outro lado, há os ácidos graxos livres, e então seu corpo começará a utilizá-los. Então, tem isso. Tudo bem. Não é como se você tivesse que se preocupar com a insulina e cortar carboidratos por causa disso. Tudo isso vai se resolver eventualmente. Você não precisa fazer nada especial ou diferente, se for apenas um diabético tipo 2 severo com muita insulina ou não. O mesmo programa de dieta vai te ajudar. Certo. Você mencionou que suas opiniões sobre chia mudaram por causa dos PUFAs, o que me fez pensar sobre todos esses óleos, os 8 odiados. No seu livro, você fala sobre como, na forma de alimento integral, ainda podemos consumi-los. Eu só queria esclarecer isso para as pessoas. Sim, então, em The Fat Burn Fix, eu também evoluí, certo? Às vezes, não tenho certeza se devo dizer isso ou aquilo, e apenas digo, bem, acho que este é o melhor conselho com base no que sei. No meu livro, tenho algumas receitas de pudim de chia. Isso foi porque eu estava pensando, sim, bem, quando está na semente, tem antioxidantes, vitamina E, minerais e proteína. Mas, agora que tive mais anos para pensar, acho que não deveríamos consumi-los todos os dias, certo? Tipo, eu não diria, coma pudim de chia todo dia. Você pode comer de vez em quando. Ainda vai ser muito melhor do que comer comida de restaurante feita com óleos de sementes no café da manhã ou donuts. Mas temos que consumir com mais moderação. E a mesma ideia com óleo de gergelim, que é um dos meus bons óleos e eu uso, mas eu não faria isso. Não usaria para cozinhar em alta temperatura por muito tempo. Só faço uma fritura rápida na panela para dar sabor. E eu nem faço isso todo dia, porque tem muito pufa ali e já estou consumindo o suficiente. E realmente não preciso. Mas você não iria querer usar óleo de gergelim todo dia. Então, é só para dar sabor. Você quer adicioná-lo e não cozinhar em alta temperatura. Essas são duas pequenas mudanças que eu diria, desde que terminei o livro há 5 anos. Certo. Então, para alguém que, voltando ao prático, esteve conosco até agora e quer saber mais sobre a dieta e suas nuances, falamos sobre óleos de sementes. Queremos eliminá-los completamente. Um grande vilão são os alimentos processados. Quais outras áreas devemos observar em relação a esses óleos? Como eles entram em nossos corpos? Ah, certo. Quando você sai para comer, consome óleos de sementes. E, então, com que frequência é? Tipo, demais sair para comer? Bem, se você come frito, isso é demais. É basicamente se inscrever para toxinas. Então devemos evitar fritos. Se precisar sair para comer, por trabalho ou algo assim. Mas pessoas que não prestam atenção aos óleos vegetais, mesmo comendo fora 2 ou 3 vezes por semana, estão consumindo muito. Recentemente, recebi um e-mail de alguém que disse: sim, eu tive doença celíaca, então eu cortei o glúten há muitos anos e eu estava cozinhando com óleos saudáveis em casa, mas não prestava atenção ao que havia nos alimentos processados que eu comprava, que não eram muitos. E eu certamente não prestava atenção ao que eu pedia fora. Fazia isso 2, 3, até 4 vezes por semana e desenvolvi fibrilação atrial. Então, quando eu decidi,
Eu te vi no Bill Maher. Na verdade, essa pessoa me viu no Bill Maher, leu The Fat Burn Fix e decidiu cortar totalmente os óleos de sementes. Ele foi inspirado a ler porque desenvolveu fibrilação atrial e seu médico recomendou medicamentos que ele não queria. Então, ele buscava uma alternativa. Aconteceu que eu estava no programa de notícias e ele fez o que eu disse. E agora, anos depois, ele não tem mais fibrilação atrial, o que é, bem, incomum. Não é tipo uma outra explicação alternativa fácil. Eu o questionei sobre algumas coisas. Perguntei: você estava bebendo muito álcool? Fez mudanças? E essa foi realmente a única mudança que ele fez. E ele teve algumas alterações e problemas de pele que o incomodavam naquela época. E isso também desapareceu. Então, eu menciono isso só para dar uma ideia de tipo, aqui está uma pessoa que achava que estava indo muito bem. Ele não consumia muitos carboidratos refinados porque era sem glúten. Ele cozinhava com óleo de abacate e óleo de coco em casa, mas não lia os rótulos. Prestar atenção ao que ele comia nos restaurantes. Então, essa última parte importa? Eu acho que sim, certamente. Se você não tem prestado atenção, certamente importa por um tempo para realmente fazer a diferença se você está enfrentando algum problema de saúde. Certamente importa. Então, alimentos processados, comer fora, especialmente fritos. Sim, como conservas. Se você gosta de tomates secos, certas azeitonas também são. Vão estar nesses tipos de óleos. Peixes enlatados. Como os supostamente saudáveis, jantares prontos para micro-ondas, lean cuisine e coisas assim. Até Whole 30, infelizmente. Tem óleo de girassol alto oleico, que óleo de girassol é um dos meus 8 odiados. A versão alto oleico, não. Ainda não há consenso porque os testes não foram feitos sobre ele. Sabemos do que é composto, mas não sabemos muito bem como a remoção de todos os seus antioxidantes durante o refinamento afeta a sua oxidabilidade. Isso não foi muito estudado em vários contextos. E isso requer muita pesquisa, porque o alimento em que é cozido importa. Então pode ter um bom desempenho em um estudo e um desempenho ruim em outro porque é cozido em, eles estudam alimentos diferentes. Por enquanto, isso está na minha lista de não comer ainda óleo de girassol alto oleico. Isso pode mudar com mais informações, mas sim, então esses alimentos saudáveis, só porque é paleo, não significa que não tenha isso, certo? Você tem que ler os ingredientes. O primeiro hábito a desenvolver é virar o produto ao fazer compras, pegar, virar. Leve uma lupa se tiver mais de 40 anos. Meu marido não enxerga nada. Então, pegue seus óculos de leitura e dedique um tempo. Não será toda vez que você for às compras, mas por algumas semanas vai demorar um pouco. No meu site, tenho muitos produtos alternativos que você pode comprar online, como biscoitos, chips e alimentos. Algumas marcas estão surfando na conscientização do consumidor de que os óleos vegetais são prejudiciais para nós. Bem, vamos falar mais sobre a questão dos chips. Eu queria ir para esse ponto a seguir. Você está vendo chips de banana da terra cozidos em óleo de coco e abacate. Só porque esses são óleos melhores. Devido ao seu processamento, estou assumindo altas temperaturas. Eles são seguros para comer às vezes? Sim, de vez em quando sim. Não vou dizer que são bons para você, mas tenho 3 categorias de gordura. Tenho ruim, evite essas, se puder, tem que evitar. E depois a boa. Ah não, eu preciso fazer meu dedo do meio. No meio, temos os aceitáveis, mas não ótimos. Esses são o óleo de abacate refinado, o óleo de coco refinado, as qualidades inferiores de azeite de oliva e o óleo de amendoim refinado, que pode ser ruim. Sou do tipo que pensa e decide o que acho, certo? E às vezes, à medida que aprendo mais, mudo de ideia. Mas ainda assim, os 8 odiados, os refinados, são sólidos como rocha. As versões refinadas dos alimentos saudáveis, como o óleo de palma, também estão ok. Está na minha lista de permitidos. Por um tempo, estava fora porque algo aconteceu. Houve um grande alvoroço em torno da Nutella em 2017,
quando descobriram um carcinógeno chamado glicidol. E os cientistas de alimentos entraram em ação e disseram: bem, temos que modificar como estamos processando isso. Eles modificaram. Agora não há mais glicidol na Nutella, pelo menos não muito. Então, o óleo de palma refinado saiu da minha lista ruim para a de ok, mas não ótimo. Essa é outra razão pela qual, às vezes, essas coisas precisam ser adaptadas, porque o suprimento de alimentos muda um pouco. Ok, vamos pegar um exemplo hipotético. Alguém que quer mudar sua dieta. Eles vão eliminar os óleos de sementes e provavelmente não comerão fora com frequência. Podemos consumir carboidratos de digestão lenta. Vamos discutir o restante da dieta como um todo. Então, sim, essa é uma pergunta muito boa. O que devemos comer se essas gorduras são tóxicas? E podemos realmente comer gordura animal? Essa é outra grande questão e um obstáculo para muitos, pois crescemos ouvindo que é ruim. A resposta é que não é ruim. Tudo foi apenas uma questão de perspectiva. Foi apresentado como a causa de ataques cardíacos por um homem chamado Ansel Keys. Eu falo sobre isso no meu próximo livro que está para sair, com todos os detalhes de como isso foi apresentado. É realmente uma história e tanto. Mas, sim, parte dessa história já é conhecida, mas há mais nisso que, obviamente, é interessante e intrigante. Então, qual era a pergunta? Desculpe, Bem, apenas a dieta como um todo. Falamos Sim. sobre algumas partes, mas alguém que tenta preencher as lacunas e descobrir como pode ser sua nova dieta. Sim, comida de verdade, certo. Então faça compras no supermercado. Só não pegue coisas processadas. Então qualquer tipo de carne, a de melhor qualidade será melhor. As mais caras, as criadas a pasto ou orgânicas, a melhor qualidade, alimentos de origem animal que puder pagar, valem o investimento. E depois, vegetais e algumas frutas. Poucas, e nozes e algumas sementes, mas não em excesso. E há pães que você pode comer. Recomendo o pão de grãos germinados, pois germinar os grãos traz muitos benefícios. Esses pães que você pode comprar na seção de congelados são realmente melhores para nós do que o pão integral comum. Então, eu recomendo, como mostro às pessoas, a melhorar cada pequena coisa que puderem. Carne de sanduíche é outro exemplo. Você pode comer carne de sanduíche? Sim, mas evite a que contém nitritos, e assim vai dizer nitritos e nitratos. Nitratos, eu acho, são mais aceitáveis do que os nitritos. E então, há certas marcas agora, como Applegate, é uma marca comum, que não usam nitritos, apenas usam nitratos do sal de aipo. Acho que esses são melhores. Então, frios, queijo, ovos, se eu não mencionei, manteiga, queijo cottage, qualquer laticínio. Laticínios e ovos são tipo, você poderia viver disso. Carne moída é tão barata e nutritiva. Mesmo se não for alimentada com capim e criada solta, ainda é incrível. Carne moída de cordeiro, qualquer ave, mesmo que não seja o ideal criado solto. A gordura dessas aves vai ter um pouco mais de poliinsaturados do que outros animais. Mas, vamos lá. Não vamos nos preocupar com isso. Menos tornar nossas vidas ridiculamente difíceis. Se você quiser, pode evitar isso e comer carne de porco com baixo teor de PUFA, o que é ótimo, mas pode ser um pouco restritivo, ridículo e caro, fazendo sua vida girar em torno disso. As pessoas tiveram resultados fantásticos, sem evitar aves e outras coisas. Elas obtiveram resultados incríveis apenas adotando a abordagem mais fácil, evitando óleos vegetais, consumindo carboidratos saudáveis, tentando comer bastante, vegetais de verdade e até desfrutando de algumas frutas de vez em quando. Não precisa ser tão complicado. Você pode se tornar perfeccionista nisso se quiser. E se gosta disso, mais poder para você, porque estará apoiando alguns dos melhores agricultores e toda essa cadeia alimentar saudável, o que é fantástico. Então, não estou dizendo para não fazer isso, mas que você terá resultados incríveis, mesmo que não consiga. Certo. Bem, onde isso se complica é, para mim e para o público, conversar com diferentes especialistas. Cada um tem suas próprias coisas que evita e inclui.
Parece que para você, uma área que quero explorar são as toxinas das plantas. Você mencionou pão germinado, o que me leva a acreditar. E no seu livro, você fala sobre glúten. Glúten está ok, mas muitos dizem sem glúten. Então, como você se sente sobre lectinas como o glúten, oxalatos, toxinas das plantas, nesse panorama alimentar? Sim. Então, os humanos cultivam plantas comestíveis há milhares de anos. Então, não vamos nos obcecar com isso. Acho que você pode se perder em detalhes, com vários tipos de informações parciais. Quando você olha de perto, simplesmente não se sustenta. Assim, cai nessa categoria. Odeio dizer isso, mas saber o suficiente para ser perigoso, certo? Não fiz nada além desse tipo de coisa por 24 anos e cheguei a o que eu acho que é uma filosofia sólida que outros copiaram. E então eu acho que estou mencionando isso não para dizer que não deveriam ter me copiado. Estou dizendo que mais pessoas não deveriam me copiar, porque o que eu recomendo funciona, e as pessoas estão copiando porque funciona. Não porque acham que sou a única a quem prestar atenção, mas porque os resultados falam por si. E estou orgulhosa do fato de que quando escrevi Deep Nutrition, publiquei primeiro em 2008 e depois atualizei em 2009, tive que mudar muito pouco, porque fiz uma quantidade insana de trabalho e pesquisa antes de escrever esse livro. Comecei a escrevê-lo em 2002. Ia ser um folheto para meus pacientes sobre carboidratos processados e óleos vegetais, mas encontrei tantos buracos de coelho com ideias de outros especialistas que tive que decidir: eles estão certos? Devo recomendar isso ou não? E então, quase tudo eu já abordei no meu primeiro livro, chamado Deep Nutrition, que foi republicado em 2017, e no qual os Lakers basearam seu regime alimentar. Depois que Gary Vee, uma lenda na NBA, leu Deep Nutrition e disse que leu todos os livros de dieta porque todo mundo quer, sua opinião ou recomendação, ele afirmou que meu livro, Deep Nutrition, foi o primeiro que realmente o convenceu a mudar a forma como se alimentava, porque faz sentido. Novamente, não estou dizendo que sou a pessoa mais inteligente. Então, por isso, você deve me ouvir. Só quero que você ouça o que tenho a dizer. A história, porque Deep Nutrition, é completamente diferente. Ainda não falamos sobre saúde ancestral, epigenética, a sequência de Fibonacci e todas as informações fascinantes que descobri ao escrever este livro. Então, ouça o que tenho a dizer. Se não fizer sentido, eu falhei. A culpa é minha. Vamos nos aprofundar na questão da gordura saturada, porque muitas pessoas que estão fazendo a transição para esse estilo de alimentação vão eliminar os óleos vegetais, como estamos recomendando, e incluir mais produtos de origem animal, então provavelmente mais gordura saturada. O pensamento convencional nos leva a acreditar que isso nos coloca em risco de doenças cardíacas. Vamos tranquilizar as pessoas e explorar por que a gordura saturada e essas gorduras animais são saudáveis. Bem, isso tem a ver com a nossa química. As gorduras saturadas não reagem espontaneamente com o oxigênio, então nossas células controlam a liberação de energia, quando nossas mitocôndrias as queimam como combustível. É simples assim, é sobre controlá-las, e por isso são saudáveis. Agora, para entender como não causam infartos, isso é uma ideia inventada, que saiu da cabeça de alguém, certo? Precisamos entender a origem dessa ideia. Nem sempre as pessoas acreditaram que a gordura saturada causava ataques cardíacos. Houve um tempo e um lugar onde essa ideia foi criada. E uma pessoa responsável por isso. E então, no meu primeiro livro, eu falo sobre uma pessoa. O nome dele era Ancel Keys e ele era extremamente egocêntrico. Ele suprimiu dados.
Ele mentiu sobre a quantidade que tinha, ele intimidava quem discordava dele. Ele era um excelente engenheiro social, então ele se projetou até alcançar a mais alta autoridade no mundo da nutrição. Sendo amigo do médico pessoal de Eisenhower, o presidente dos Estados Unidos, ele se tornou um dos líderes da American Heart Association, que até hoje ainda mantém que a gordura saturada é a causa desses óleos vegetais. E, desculpe, é a causa de ataques cardíacos e derrames. E o quê? O que a American Heart Association não vai te contar é que eles receberam $1.700.000 da Procter & Gamble no ano de 1948. E a Procter & Gamble vende óleos vegetais. A American Heart Association não quer que você saiba disso, mas é o começo da história de por que acreditamos que a gordura saturada causa ataques cardíacos. Um cara chamado Ancel Keys queria ser reconhecido por descobrir a causa dos ataques cardíacos. Ele era egomaníaco e conseguiu fundos para a pesquisa. Então não é como se ele tivesse que ser pago milhões de dólares em subornos. Não foi algo planejado. Eu conto essa história com mais detalhes no meu próximo livro, mas tem a ver com ser um político em relação à sua carreira e não ser um cientista, certo? Escolher entre o caminho fácil para a fama ou seguir a verdade. Ancel Keys seguiu o caminho fácil para a fama. E todos nós estamos doentes por causa disso. A American Heart Association não. Corrigiu o registro. Eles ainda mantêm que Ancel Keys foi um grande cientista. E hoje, a American Heart Association é, na minha opinião, a organização médica mais maligna do planeta, porque poderiam resolver o problema dos óleos vegetais. Eles poderiam fazer isso amanhã, pois foram eles que criaram o mito que nos afastou da comida saudável. E, convenientemente, nos direcionaram à indústria de alimentos processados. Por isso, acreditamos que a gordura saturada causa ataques cardíacos. Não causa. Foi apenas inventado. A ciência da nutrição da American Heart Association não é uma verdadeira ciência. Você poderia dizer isso, e as pessoas já disseram, eu já disse. Quando você olha para a ciência da nutrição e com que frequência ela é influenciada pela indústria, realmente se tornou um braço de marketing da indústria de alimentos processados. E isso não é teoria da conspiração, é uma atualização. Checagem de status sobre o que ocorre no nosso mundo hoje. Então, o que você acha disso? Eu sei que você já conversou com outras pessoas, muitas delas especialistas, realmente Só estou inteligentes. curioso. Elas não falaram sobre isso assim. Quero saber o que você pensa. Vai evitar óleos vegetais? Eu tenho evitado, Tem sim. evitado? Faço o melhor que posso. Quero dizer, tenho certeza de que alguns acabam entrando aqui e ali. O que me deixa curioso, no entanto, com essa história que você contou, você sente que, com pessoas como você compartilhando essa mensagem, estamos nos aproximando de um dia em que a verdade será conhecida, de maneira convencional? Sim, com certeza. Não acho que você possa esconder a verdade. Uma verdade que afeta todo mundo. Todos os dias. Não acho que você possa manter isso em silêncio por muito mais tempo. Especialmente agora que mais pessoas falam sobre isso. Por muitos anos era realmente só eu e um pequeno grupo, como Mark Sisson. O livro original dele falava sobre isso. Um pouco. Ele falava principalmente sobre gorduras. E então, as pessoas começaram a falar sobre a proporção, e isso fez com que parassem de usar óleo de soja e óleo de milho, embora tenha promovido o óleo de canola, por um tempo, já que o óleo de canola tem muito mais ômega 3. Mas agora vejo mais pessoas escrevendo livros semelhantes, dizendo que é preciso parar com os óleos de sementes, como o livro Trindade Profana, que fala sobre óleos de sementes, e açúcar e farinha refinada. Certo. E há outros livros que estão saindo e as pessoas vão falar mais sobre isso. Kelly e Casey Means, fiquem de olho neles porque eles têm a história certa. Se você ainda não os entrevistou,
Tenho certeza de que vai querer em breve. Eu já entrevistei. Mas acertaram. Talvez eu tenha ajudado Casey Means a perceber isso porque conversei com ela sobre meu livro e enviei há 5 anos. Então, estou me dando um tapinha nas costas por isso porque preciso me dar crédito, pois trabalhei tanto por 24 anos nisso e o trabalho ainda não acabou, certo? Então ainda preciso, dizer, bem, pelo menos conseguimos fazer isso. Onde influenciadores estão, como você, fala sobre esses olhos de semente, ou criadores de conteúdo, ou como você se identifica. O que me deixa curioso, você mencionou 24 anos. Parece que ninguém naquela época falava sobre olhos de De semente. jeito nenhum. Não. Havia Quando alguém? meu livro. E a segunda coisa é só para complementar. O que te despertou para isso naquela época? Química. Então, eu encontrei um livro chamado Cura Espontânea, quando estava muito doente e nada me melhorava. Nesse livro de Andrew Weil, ele mencionou os ácidos graxos essenciais, que são os ômega 3 e ômega 6. Então eu pensei, isso é química. Eu tinha acabado de entrar na faculdade de medicina e não sabia muito sobre isso. Achava que todas as gorduras eram ruins, calóricas, deviam ser evitadas, causavam ataques cardíacos. Então eu fui treinado como qualquer médico e percebi que esses eram ácidos graxos poliinsaturados e eles eram especiais, porque antes de ir para a faculdade de medicina, eu estudei bioquímica em Cornell e aprendi que os ácidos graxos poliinsaturados reagem com oxigênio no meu curso avançado de química orgânica. Eu sabia que havia algo importante acontecendo ali. Não tinha certeza se iam me ajudar ou prejudicar quando comecei a investigar. Mas uma vez que comecei, não demorou muito para perceber, meu Deus, essas coisas são terríveis, e eu estava comendo isso. Então, isso me deu a alavanca que eu procurava para mudar minha dieta. E eu realmente melhorei. Passei de não conseguir andar para fazer trilhas e andar de bicicleta por horas. Melhorei muito. Voltando à história da gordura saturada. Ligando ao colesterol LDL, falamos sobre como sua dieta você recomenda. Que não seja sem carboidratos ou com baixo teor de carboidratos, mas sim, queremos carboidratos de absorção lenta. Contudo, do meu ponto de vista, é uma dieta com menos carboidratos. Então, quem adotar isso, pode ter aumento do LDL. E para que estejam prontos quando o médico chamar a atenção para o fato de que isso pode parecer perigoso. Você defende que o LDL pode ser bom, então Com fale certeza. sobre isso. Sim, bem, esse é o conteúdo do meu próximo livro, então você terá que me convidar de novo. Eu já disse que sim. Vamos fazer Sim. isso. Vamos nos aprofundar mais na história do Ansel Keys também. Para as pessoas que vão mudar a dieta, é bom avisar sobre o aumento do LDL. Vamos discutir isso e oferecer uma rede de segurança para elas e para o médico. Por quê? Na sua opinião, isso é bom. O colesterol no corpo tem função. E essa função é manter cada célula do nosso corpo viva. Na verdade, temos reduzido nosso colesterol ao consumir óleos vegetais. Por isso, os óleos vegetais são promovidos como saudáveis. Por quê? Por que são promovidos como saudáveis? Nos anos 60 e 70, a razão era que reduzem o colesterol. Como fazem isso? Bem, é química. Eles o oxidam, e isso reduz nosso colesterol. E então, quando você remove os óleos vegetais e os carboidratos da sua dieta, sim, os níveis de LDL podem subir bastante. Mas isso é apenas a restauração da saúde do seu corpo. A ideia de que o colesterol é ruim, precisamos ver quem está falando. Qual é a fonte dessa informação? Isso vem de Ansel Keys e de mais ninguém. Então, não podemos confiar nele. Não confie. Vamos falar sobre jejum intermitente e lanches, pois estão interligados. Então, lanches e jejum são, na verdade, não lanchar e jejuar estão em um espectro, apenas de quantas horas você fica sem comer. A primeira coisa a dominar é não lanchar. E como saber que dominou isso? Quando consegue ficar entre as refeições e não sente sintomas de hipoglicemia. Você pode sentir fome se estiver acostumado a lanchar,
porque seu estômago tem um relógio circadiano que ativa seus sucos digestivos, fazendo você sentir fome na hora em que normalmente faz seu lanche. E esse tipo de fome, sem sintomas de hipoglicemia, é seguro ignorar. Beba água, ocupe-se, masque um chiclete, faça algo. Use o músculo da força de vontade. Às vezes, precisamos usar um pouco de força de vontade. Eu tento minimizar isso porque você tem uma quantidade limitada. Então, a primeira coisa é dominar o hábito de não cutucar. O que você faz se tiver sintomas de hipoglicemia? Bem, é por isso que é tão importante saber a diferença entre fome normal e sintomas de hipoglicemia. O que você deve fazer é comer talvez um pretzel ou algumas nozes, só um pouquinho de algo para dar um pouco de combustível alternativo para o seu corpo até a próxima refeição. Outra coisa que isso significa é que você precisa planejar a refeição anterior. Por exemplo, se tiver hipoglicemia, às 4 da tarde, por ter almoçado. Seu almoço foi ao meio-dia. Talvez você não tenha consumido gorduras saudáveis o suficiente, ou talvez tenha sido leve demais. Você vai querer planejar isso de forma diferente da próxima vez, para que te sustente por mais tempo. E é por isso que eu digo que não é bom focar no peso primeiro. Você deve se concentrar em superar essa fase de não precisar de lanches. Depois que dominar isso, e não tiver mais hipoglicemia, pode experimentar reduzir suas refeições. E isso é meio que... Eu não uso esse termo no livro, mas... é um jejum intermitente parcial, certo? Tipo, digamos que você faça um almoço mais leve. Você não pula o almoço, mas come menos, porque reabilitou suas mitocôndrias. Elas podem queimar gordura corporal um pouco mais, por mais tempo. Agora talvez você não precise de tantas calorias no almoço, e então pode começar a reduzir. E é aí que verá alguma perda de gordura que deseja, quando começar a queimar sua gordura corporal. Acho que o maior conceito que nem mencionamos é que você não pode perder peso se não queimar sua gordura corporal. Você pode perder músculo, e isso não é o que você quer. Não é possível perder peso de forma saudável sem queimar gordura. É essencial que suas mitocôndrias estejam saudáveis para isso. Caso contrário, você ficará preso em um ciclo vicioso de efeito sanfona, o que não é saudável. É por isso que eu ensino às pessoas. Desculpe, eu sei que você quer entrar no biquíni em um certo tempo. Você provavelmente vai perder peso se parar de beliscar e fizer refeições mais saudáveis. Mas, por favor, não foque no número na balança. Foque em sua hipoglicemia desaparecendo e em como você se sente, pois isso reflete a saúde das mitocôndrias. Foque nessas mitocôndrias. Vamos revisar algo que você disse e esclarecer, pois é muito importante para quem luta para perder peso. A gordura está presa nas células de gordura. Eu mencionei que a insulina precisa estar baixa para usá-la. Falamos sobre a saúde mitocondrial com os óleos vegetais, mas vamos apresentar isso de forma clara. Como podemos garantir, além de, obviamente, se você está perdendo peso, que estamos acessando a gordura do corpo como combustível para as mitocôndrias? Se conseguirmos chegar ao ponto em que estamos consumindo menos calorias do que antes e não temos sintomas de hipoglicemia. Há aplicativos que você pode usar, como o Lumen, que mede se você está queimando gordura ou carboidratos. Mas ele não distingue entre gordura corporal e gordura da dieta. Então não fornece exatamente o que você precisa, mas oferece algumas percepções sobre a gordura. Outra coisa interessante é um medidor de cetonas no hálito, que indica se você está produzindo cetonas, geralmente provenientes da gordura corporal. Infelizmente, elas também podem vir do álcool ou da proteína muscular. Então também não é 100%. Mas ainda assim, te dá uma ideia se você está procurando um pouco de tipo, como estou indo? Principalmente, é uma questão de dominar como se sente. Como está seu nível de energia e você está gostando do que faz? E é aqui que apenas, tipo, a alegria de comer e cozinhar é importante, certo? Porque, esquecendo, tipo, estamos falando de escalas de tempo longas, não prometo que você vai conseguir. Talvez você consiga perder 5 quilos até o Memorial Day, mas não necessariamente 50, que é o que muitos querem. E eu não estou prometendo isso, porque quero cumprir minhas promessas. Então, enquanto isso, aproveite a jornada, certo? Coma alimentos que você gosta.
Se você gosta de comida indiana, mas seu restaurante indiano favorito não usa óleos, bem, talvez aprenda um pouco sobre curry e comece a experimentar. Eu era um péssimo cozinheiro. Na verdade, me tornei vegetariano por alguns anos. Eu tive que pensar, era vegetariano ou vegano? Eu era vegetariano, porque eu não consigo ficar sem queijo e não queria lidar com carne. Tipo, era fria e viscosa. Eu não sabia o que era o quê, como bife de flanco e é de enlouquecer. O que é isso? Eu conhecia carne moída, mas só fazia hambúrgueres. Então me tornei vegetariano. Entendo não ter habilidade culinária. E com o tempo, fui aprendendo um pouco disso e um pouco daquilo. Isso tem sido gratificante. E eu gosto da comida que preparo. Tem um sabor bom e tudo isso está disponível para você ao longo dessa jornada. Acho importante focar na alegria da comida e fazer uma boa comida para si mesmo e gostar do sabor. E se na primeira vez não sair certo, você aprende, não é? Calor demais. Talvez você não tenha cozinhado o suficiente, talvez tenha sido sal demais. Você aprende e está aprendendo. Isso é uma habilidade para a vida. Agora, neste país, as pessoas vivem sem essa habilidade. Certo? É uma habilidade para a vida. Viver sem uma habilidade para a vida torna tudo estranho. E agora estamos doentes por causa disso. Vamos falar mais sobre as cetonas. Sei pelo seu livro que você é fã delas. A dieta cetogênica pode ser uma ferramenta de forma intermitente? Essa dieta é cetogênica em geral? Como você vê a keto? Bem, vejo o keto como uma dieta que não cumpre todas as suas promessas. Certo? Porque é o seguinte, muitas pessoas podem estar produzindo cetonas e, ainda assim, não queimando gordura. Então, produzir cetonas não é tão importante quanto queimar gordura. Por isso chamei o livro de A Solução Queima Gordura e não A Solução Keto. Então, mas não me entenda mal. Uma dieta cetogênica pode ser saudável. Mas vamos entender o porquê. Não é porque produzir cetonas te coloca em um estado mágico. Você pode produzir cetonas quando está com uma gripe. Se você quer uma dieta que produza mais cetonas, comece a beber uísque ou vodka, alguma bebida alcoólica forte sem açúcar, pois o álcool é a rota mais rápida para cetonas no sangue. Na verdade, medidores de cetonas são também medidores de álcool. Sabia? Não, mas faz É a sentido. mesma tecnologia. Sim, mesma tecnologia, mesma coisa. Então, na verdade, isso é uma razão para um falso positivo em teste de bafômetro. Estar em dieta cetogênica. Então, produzir cetonas não é o fim do mundo que muitos prometem. Simplesmente não é. Por isso, muitas pessoas começam a dieta cetogênica e produzem cetonas, mas talvez não se sintam bem porque precisam de alguns carboidratos e desistem. A boa notícia da dieta cetogênica é que ela direciona você para alimentos ricos em colesterol. E, como estamos nessa dieta de óleos vegetais que esgotam o colesterol há muito, a maioria das pessoas precisa de colesterol e rápido. E então, se você comer ovos, queijo e gorduras animais, vai reabastecer o suprimento de colesterol do seu corpo. A dieta cetogênica faz isso. Ela também tira as pessoas das batatas fritas de calorias vazias, com muitos óleos de sementes, e dos salgadinhos, biscoitos e donuts de calorias vazias e quantidades excessivas de frutas que são menos nutritivas do que vegetais e carnes. A dieta cetogênica direciona as pessoas para alimentos saudáveis, então sou totalmente a favor. Na verdade, provavelmente ontem eu comi cetogênica, porque eu acho que só comi, tipo, uma fatia de pão ou algo assim, e o resto foi tudo, tipo, carne, vegetais, caldo, coisas assim. Mas você quer saber por quê? É benéfico e é realmente sobre a nutrição que contém, não sobre colocar seu corpo nesse estado mágico de cetose, que, na verdade, não é tão mágico. Basta pegar uma gripe, você vai produzir cetonas se não comer.
Você diria que poderia ser mágico, em uma fase de transição quando alguém é um queimador de açúcar, se hackeassem a cetose com óleo MCT ou cetonas exógenas, trazendo outra forma de energia? Pode fazer. Não fará muito, que apenas construir uma refeição saudável fará. Mas, na verdade, sobre o que fazer se você tiver uma queda de energia, se você ficar hipoglicêmico e estiver procurando um lanche, algo que seja um ácido graxo de cadeia média, seria uma boa solução porque você pode queimar isso rapidamente. Então, seria uma boa solução nesse cenário, mas não recomendaria para mais nada. Óleo MCT é calorias vazias. Espero que você não venda isso. É altamente processado. Ah, bom. Sim, é extremamente processado e não há nada nutritivo ali. São apenas calorias e triglicerídeos de cadeia média, que são ácidos graxos de cadeia curta, para os quais não temos uma necessidade biológica real. Mas se estivermos metabolicamente insalubres, às vezes queimamos esses mais facilmente do que outras gorduras. Então, em crise entre refeições, acho que seria uma boa solução, mas só recomendaria para esse caso. Certo, indo mais adiante no contínuo da dieta cetogênica até a dieta carnívora. Como você vê isso como ferramenta periódica ou para quem a adota a longo prazo? Adoro isso pela simplicidade. Certo. Quando alguém começa e não quer se preocupar com calorias ou ler rótulos, se comer carnes cozidas em um óleo saudável, isso é simples. Certo. Mas você pode adicionar ovos e alguns vegetais. Certo? Tipo, vejo assim. Uma, ótima também, como dieta de eliminação. Tipo, se você tem um distúrbio autoimune, talvez precise eliminar várias coisas e depois adicionar lentamente de volta. Mas eu não. Adoro isso a longo prazo, porque a forma como fazemos não é como um verdadeiro carnívoro. Quero dizer, a maioria das pessoas que faz isso não come fígado, não come timo, não sabe o que fazer com rins, não come pulmões. É isso que um verdadeiro carnívoro comia. Cada pedacinho, cada sobra dos animais. Os caçadores, certo, os caçadores humanos, nós comeríamos tudo. Agora só comemos carne. O perfil nutricional da carne não é o mesmo de todos os órgãos. Se quisermos ser verdadeiros caçadores-coletores, temos que comer todos os órgãos, ou não é sustentável a longo prazo. E eu tenho que contar isso às pessoas. Uma história de alerta. Eu tive um paciente, ou não um paciente, ele leu meu livro e toda essa coisa de carnívoro surgiu ao mesmo tempo. Eu disse, sim, a dieta carnívora pode ser uma boa dieta para preencher a lacuna. Ele me enviou um e-mail e eu recebia atualizações dele a cada 2 anos dizendo que perdeu 180 libras em 2 anos, o que foi ótimo, mas eu fiquei preocupado. Depois de cerca de 4 anos na dieta carnívora, ele acaba com insuficiência renal em estágio 4. Como isso pode acontecer? O nitrogênio e a proteína são reativos e podem danificar os rins. Ouvi falar de problemas renais de muitas pessoas. A gota é um problema renal. E qual é outra coisa relacionada? Ah, pedras nos rins. Sim, e hipertensão. Então é só. Além disso, os caçadores-coletores não cozinhavam a carne até a morte e não reaqueciam sobras. Quando você faz isso, muda a natureza química e não é tão nutritivo. É mais difícil para os rins porque cria toxinas que eles e o fígado têm que eliminar. Então pode ser bom a curto prazo, se você quiser a longo prazo, tem que pensar como um homem das cavernas. Voltando à questão dos órgãos, ligando isso tudo, você é alguém que consome miúdos regularmente pelo valor nutricional? Ou o que você acha disso? Ah, sim, eu encontrei uma maneira de cozinhar fígado que gosto e agora tenho que lembrar de não fazer isso com frequência. Mas sim, fígado e tutano são coisas que faço. Também consigo encontrar. Isso vai ser nojento. Então, pessoal, talvez queiram tapar os ouvidos. Sabe do que estou falando? Sabe o que são testículos de boi? Acho que sim. Sim. Testes. Testículos de touro. Sim. Na verdade, experimentei porque achei que poderiam ser uma boa fonte de vitamina E,
já que ficam amarelos ao cozinhar, e isso seria algo que a vitamina E faria. E nunca soube por que os chamavam de ostras, mas têm a mesma textura. São muito macios e interessantes, e não têm um gosto ruim. São semelhantes à vitela. Estranho? Diga-nos a receita de fígado. Super simples. Pegue um fígado de frango e passe em farinha. Tipo, enfie a farinha ali e depois coloque manteiga na frigideira. E frite. Uau! É como nuggets de frango, só que com gosto de fígado, mas não de um jeito nojento como o meu fígado geralmente é. E coloque bastante sal e pimenta do reino. E para quem está começando a consumir órgãos, eu também faço parte desse grupo. Os suplementos no mercado agora, que você menciona no seu livro, os de órgãos desidratados, são fáceis para todos. E, novamente, para Sim, mim tá também. bom. Sim, eles são fáceis para as pessoas. E eu os recomendo se você não puder fazer mais nada. Mas são desidratados, então você vai perder um pouco de nutrição. E também são caros. Então, basicamente, é só fígado desidratado. E então, é 1/4 por peso. Só multiplicar por 4. Se você está engolindo uma cápsula de 6 gramas, isso é 24 gramas de fígado, tipo 1,5 onças. Então, quando você faz as contas, quanto eles custam? Tipo 50 eis por. Dura um mês essa garrafa. Acho que depende de quantas você Sim, toma e da isso. marca, essas Não vai coisas. durar um mês. Não vai durar nem um mês. Então, tipo, na minha opinião, não é um bom investimento. Mas, se não houver outra opção, vai servir. Certo. Provavelmente. Então, sobre órgãos, parece que você tem dúvidas. Voltando ao que falamos, você mencionou óleos Não, de estou peixe. apenas em dúvida. Espere um segundo. Estou em dúvida sobre a forma de suplemento de órgãos, Não, mas órgãos era de isso verdade. que eu quis Sim, dizer. certo. Estou fazendo a transição para suplementos como um todo aqui. E quando se trata de óleo de peixe, isso não rola. Mas entrando nos suplementos como um todo, para alguém que está comendo essa dieta saudável e rica em nutrientes que discutimos, algum suplemento você recomenda para complementar? Sim. Então, no The Fat Burn Fix, um dos meus passos principais é chamado suplementação inteligente. Por quê? Precisamos de vitaminas e minerais. A maioria de nós, a menos que estejamos monitorando nossas vitaminas e minerais e comendo vísceras e alimentos saudáveis de solos saudáveis, nossos alimentos têm menos nutrientes essenciais do que deveriam. Então precisamos suplementar com alguns básicos. E eu falo sobre quais são esses no livro no meu site. Além disso, você pode querer colocar um link para a minha página de suplementos. Mas há a suplementação sem sentido, que eu não chamo assim, mas quero dizer, é isso mesmo. Há tantos suplementos por aí que aproveitam o desejo das pessoas de serem saudáveis, ou como todo esse movimento de biohacking. É formado por pessoas bem intencionadas, que não estão lá para enganar, mas a maioria nesse espaço sabe o suficiente para ser perigosa. E é isso que acontece. Detesto fazer uma declaração tão generalizada, mas não posso deixar de ser honesto. Essa é minha opinião médica, aceite ou não. Certo, bem, nos dê um pouco de nuance em ambas as categorias. O que queremos garantir que estamos tomando? Vamos colocar o link da sua página, mas o que as pessoas devem considerar? E quais são algumas das fraudes que você já viu? Então, você deve considerar um multivitamínico balanceado e provavelmente precisa de alguns minerais, dependendo do que come e do que não come. Por exemplo, se não consome laticínios, talvez precise de cálcio. Se não come carne vermelha, pode não estar recebendo ferro suficiente. Depende, mas não faz mal suplementar com ferro. Então, essas são as coisas boas que eu recomendo. Mas um exemplo de algo ridículo é o resveratrol. Quero dizer, isso foi uma verdadeira febre. Apareceu no 60 Minutes. E isso é um absurdo. A ideia era que ele tinha os antioxidantes do vinho tinto. E isso foi na época em que acreditávamos que o vinho tinto tinha benefícios reais. Fizemos mais análises desses estudos originais e descobrimos que pessoas ricas que se alimentam bem não comem muita besteira e bebem mais vinho tinto. Por isso, o vinho tinto parecia mais saudável nessas pesquisas. Não tinha a ver com o vinho em si, mas com o resto da dieta
e o que não estavam comendo por estarem bebendo vinho. Se você bebe vinho depois do jantar, não está comendo montes de biscoitos. Então, quero dizer, é apenas bom senso básico que não estava sendo aplicado na ciência da nutrição. Por que fazer isso quando você pode ganhar rios de dinheiro vendendo resveratrol? Empresas inteiras foram fundadas com isso e vendidas por milhões. Então é um golpe, certo? Acho que a maioria dos suplementos é tão ruim ou pior que a indústria farmacêutica, porque eles exploram pessoas que querem algo natural ou, pelo menos, pensar fora da caixa, tentando ser saudáveis, não apenas confiando no médico, mas fazendo sua própria pesquisa independente. E essas pessoas estão se aproveitando disso. Eles te dão ciência suficiente para parecer que há algo ali, mas eu chamo isso de ciência Marvel Comic, certo? Tipo, o Homem-Aranha ganhou força de aranha porque foi mordido por uma aranha radioativa. Bem, isso faz sentido se você é um escritor de quadrinhos, mas a triste realidade é que a maioria desses suplementos não vale nada. Outro que vejo muito é o cardo mariano. Eu mesmo tomei. Comprei a ideia toda. Precisava de cardo mariano para superar o que me incomodava. Claro, não fez nada. Então pesquisei e, em primeiro lugar, provavelmente não é nada. E em segundo lugar, é tipo esse suporte para o fígado. O que é isso? Nosso fígado não precisa de suporte de uma planta que cresce em um clima específico, em um canto do mundo que nem todos acessam. Se a natureza tivesse projetado nosso fígado para precisar do cardo mariano, viveríamos apenas onde essa planta cresce. Certo. Isso não faz sentido no bom senso. E suporte ao fígado é um termo sem sentido. Você não pode realmente. O que é suporte ao fígado? O que é isso? Você sabe? Não especificamente. Exatamente. No mesmo âmbito do que você assumiria, posso supor que, quando se trata de produtos como NAC e glutationa, que ajudam na desintoxicação, porque, com certeza, concordamos que nosso mundo moderno é muito diferente do Sim. mundo em que evoluímos. Às vezes, precisamos fazer coisas radicais para combater isso. Você vê propósito em certos suplementos ou alimentos para desintoxicar? Ou prefere deixar o corpo fazer o que precisa? Devemos confiar no fígado e rins. Quero dizer, é isso que fazem. Desintoxicação. Para apoiá-los, precisamos oferecer uma dieta saudável. Para mim, apoiar o fígado é isso, uma dieta saudável e minimizar toxinas. Certo. Se você pode pagar por produtos orgânicos, compre. Se fuma, é bom reduzir. Se bebe muito álcool, beba menos. Se consome muita comida de plástico, isso é uma nova categoria de toxina que estamos começando a entender. As pessoas bombardeiam seus corpos com isso. Acho que é aí que você terá um retorno muito maior, sinceramente, do que perseguindo o último suplemento. Desde que estou nisso há 24 anos, vi centenas de suplementos irem e virem. Já tive pacientes que tomavam tantos suplementos que precisavam de uma planilha para acompanhar, e não eram saudáveis. Eu os ajudei a parar com a maioria. Já vi pessoas tomando suplementos que as levaram ao hospital. Várias vezes pedi para pararem, e elas se sentiram muito melhor. Então, não é que suplementos sejam ruins. Não sou contra suplementos, mas a maioria é inútil, exceto por vitaminas e minerais. E não é à toa. Não é só porque são um desperdício de dinheiro. As pessoas estão se aproveitando de você, tirando dinheiro do seu bolso. Pode ser útil, pode haver mágica neles. Não, eu vi pessoas serem prejudicadas por isso. Havia um suplemento que vinha de planta laranja, que era semelhante à cúrcuma. Não consigo lembrar o que era, mas havia uma bebida popular feita com isso. Bem, isso era um queimador de gordura, certo? Um suplemento para queimar gordura. Você ia hackear suas mitocôndrias e fazê-las queimar gordura. Adivinha o que fazia? Ele desacoplava suas mitocôndrias e causava fibrilação atrial, porque você não pode fazer isso com o seu coração, especialmente se não é jovem e metabolicamente no limite. Então, esse foi um dos suplementos que levou pessoas ao hospital. Onde está esse suplemento agora? Está fora do mercado, foi removido e ainda bem que descobriram isso, certo? Ainda bem que foi específico o suficiente. Mas alguns desses suplementos podem estar fazendo mal e não sabemos por que há tantos. É difícil desvendar isso.
Agora, alguns suplementos que são nutrientes, como carnitina e não cisteína. Estou dando um branco agora. Desculpe. Mas os suplementos que são nutrientes, como glutationa, certo? Algumas pessoas suplementam com isso. Isso não vai, eu não acho que faça mal, mas é mais uma daquelas coisas que, se é algo que seu corpo produz, seu corpo provavelmente pode fazer com uma dieta saudável. Mas, por outro lado, provavelmente não é prejudicial. Certo. Mas se é algo que é como qualquer coisa na linha de hacking ou como algum químico que veio de árvore, planta ou raiz, que seu corpo não tem uma necessidade física, fique longe. Cromo é outro exemplo. Nosso corpo não precisa disso, mas ainda assim é vendido como um estabilizador de açúcar. Pura besteira. Certo. Pode ser ruim para você. Não precisamos disso. O que não precisamos, devemos evitar. Uma coisa que gera controvérsia, mas que você acredita que precisamos, é o sal. Vamos encerrar isso porque muitas pessoas têm medo do sal. Elas não usam ou se usam, é com parcimônia. Você é fã de usar uma quantidade moderada a alta na comida. Fale sobre isso. Com certeza. Mais pessoas vão ao hospital todo ano com baixo sódio no sangue do que com alto sódio. Na verdade, é impossível ter alto sódio no sangue a menos que você esteja desidratado, tenha insuficiência renal, cardíaca ou use certos medicamentos. Por quê? Porque se você comer muito sal, seu corpo não é bobo. Ele vai te deixar com sede ou fazer você urinar o excesso. Então, seus rins lidam com isso. Na verdade, é difícil comer algo muito salgado porque é desagradável. Nem queremos engolir. Vamos cuspir. Essa é uma das melhores maneiras de estragar um jantar. Adicionar sal demais. Então, o corpo nos protege contra isso. E a outra coisa boa que o sal faz é deixar a comida deliciosa. Ele melhora o sabor. Quando você sai para comer e tenta fazer um prato que comeu em um restaurante, mas a receita diz: tempere a gosto, em vez de usar muito sal. Hahaha. É por isso que não fica tão bom, porque o sal tem um gosto ótimo. O sal ativa nossas papilas gustativas de uma forma que as ajuda a detectar mais nutrientes e as ativa mais. Ele as ativa de maneira sinérgica, de modo que, se você tem sal se ligando à mesma papila gustativa, ao mesmo tempo que algum aminoácido, a parte saborosa disso, ou amargo, doce ou qualquer outra coisa, você vai perceber. Não é 1 mais 1 igual a 2. É 1 mais 1 igual a 10, em termos de intensidade e prazer do sabor ali. Então, adicione sal até ser demais. E se for demais, não faça isso de novo. Certo, doutora Kate. Vamos encerrar por aqui. Como discutimos, faremos isso de novo quando o novo livro sair. Estou animado para mergulhar mais nos óleos vegetais. Então, parabéns pelo livro que vem. Obrigada. Por enquanto, vamos colocar o link do seu site, suas redes sociais e livros nas notas do episódio. E, obrigado. Muito obrigada. Esta foi uma conversa aprofundada, mas você faz um grande serviço aos ouvintes. Posso ver por que você é tão popular, pois mantém o foco no que as pessoas precisam ouvir. E obrigada por tantas boas perguntas. Agora que você terminou com a doutora Kate, vai querer ficar por aqui e conferir minha conversa com o Dr. Ali. Ele é outro médico que acredita que o colesterol LDL é algo bom. Não perca. Te vejo lá. As pessoas estão mais à vontade em dizer que um colesterol LDL alto no contexto de saúde metabólica.